Você ganha uma casa no lago e acaba sendo amaldiçoado por uma sereia. E agora ela te quer por completo. E esse é o filme A Sereia, o Lago dos Falecidos. E eu sou o F, então vamos recapitular. O filme começa contando sobre uma criatura que vivia em um lago e caso você passasse por perto, ela se apaixonaria por você e se você não aceitasse ir com ela, ela tiraria tudo de você. E o filme acabou de fazer a descrição de uma amante. E vemos um cara que estava na frente de um lago misterioso e sua esposa estava atrás sem entender o que estava acontecendo. E quando ela olha pra ele estava com o olho vermelho tipo crack e cai na água. E tudo já começa no desespero, pois ele consegue sair. O problema é que começa a cantar de fundo e ele estava voltando pra água. E sua esposa pede pra ir no lugar dele e ela é puxada. Se passa alguns anos e vemos o casal Roma e Marina. E Roma recebeu uma cabana no lago e eles estavam pensando em reformar pra morar. E Roma estava tentando ensinar Marina a nadar, mas ela ficava desesperada. E Laia aparece e diz que ele estava ficando cada vez mais lento e o desafia para uma natação. E agora que vamos ver o momento de burrice extrema, pois eles se preparam para nadar e Marina quer tentar nadar sozinha. Enquanto os dois estão dando uma volta na piscina, ela fica se afogando, pois não consegue voltar para a borda. E Laia vê na hora e a salva. Chegando em casa, Roma tenta falar com ela e ela estava bolada com ele, sendo que ele não tinha nada a ver. E à noite ele sai com seu amigo, pois como estava prestes a se casar, eles iriam comemorar na casa velha do lago. E quando chegam no local, estava todo abandonado, parecendo filme de terror. E sabemos que quando se vai para uma casa abandonada, em um lugar afastado, é a mesma coisa que pedir para falecer. E o porão estava todo alagado e quando ele sobe, Laia chamou vários amigos para começar a loucuragem. Em casa, a Marina estava com a irmã do Roma cortando o cabelo, e ela diz que o Roma foi na casa de campo e ela percebe que tem algo de errado, pois o pai dele sumiu há muito tempo e sabia que tinha algo naquela casa, e antes de Olga ir embora, ela diz que o cabelo da mulher é seu poder, e Marina fica em casa sozinha para consertar a pia. E agora vem um momento de loucuragem, pois Laia chama várias garotas dançantes para ter loucuragem a noite toda, mas ele não queria aquilo. E vai andando pro lago e como não consegue falar com Marina, ele decide nadar no lago à noite e acho que vocês já entenderam onde isso vai dar, pois ele começa a nadar e sente que tem algo observando e quando está saindo, tem uma mulher loira usando as roupas dele e penteando o cabelo e chamando o nome dele e quando ele chega perto, ela pergunta se ele a amava e dá um sorrisinho Colgate. De manhã, Roma é encontrado desmaiado na margem do lago, com um pente de cabelo antigo, e ele volta para casa como se nada tivesse acontecido, mas fica pensando na noite passada. E depois ele vai para natação, pois estava treinando para um campeonato, mas ele não estava indo muito bem, e diz que teria um jantar especial com Marina, e o treinador diz: foda-se! Ele vai tomar banho para voltar para casa, pois já estava atrasado, e vemos que aquela mulher estava observando, e o chuveiro para de funcionar, e quando ele vai pro do lado também para, e ele acha que era uma pegadinha, mas do nada seu armário começa a bater sozinho, mas ele acha que não era nada demais, e fico pensando no que ele deve ter passado na vida pra pensar que isso era normal. Chegando em casa, ele começa a passar mal, e Marina começa a passar a mão nele. O problema é que quando ele olha pra trás, a Marina ainda estava chegando com um chá pra ele, e ele começa a pensar que estava alucinando por causa da febre. Marina vai falar com Olga e ela diz que seria melhor vender a casa o mais rápido possível, pois não valia a pena ficar com ela, e Marina diz que Roma estava estranho e mostra o pente que encontrou com ele no lago e Olga tira uma foto, pois já tinha visto isso alguns anos atrás nas fotos da família, quando o pai dela começou a ficar estranho e do nada o copo dela racha, porque além desse bicho ser uma amante, ainda queria ficar nas escondidas. Marina começa a sentir a casa tremendo e ela percebe que tem alguém no banheiro e vê uma mulher passando a mão no Roma, mas quando abre não tem ninguém e vê um pente na banheira com água e ela é puxada, mas aquilo era tudo um pesadelo. E galera, eu vendo minha banheira cheia de água, sem eu ter colocado, duvido que colocaria a mão assim, até porque não tenho banheira. No dia seguinte seria a grande eliminatória, pois Roma precisava dar seu melhor para poder participar dos campeonatos e ele mergulha e consegue muito rápido. O problema é que do nada ele começa a ver como se estivesse dentro do lago e fica desesperado. E quando consegue subir no deck, aquela mulher aparece perguntando se ele a amava e ele diz que não, e mostra que na verdade ele estava se afogando. No hospital ele decide contar a verdade e diz que quando estava no lago apareceu uma mulher esquisita cantando e o beijou. E quando perguntou se ele a amava, ele disse que não e desde então sente como se ela estivesse o perseguindo. E Marina sai com raiva e Olga percebe que tem algo de errado, pois já ouviu essa história.
história. E Roma sai correndo tortinho pelo hospital atrás dela e nunca viu um hospital tão vazio assim. E ele vê Marina entrando em uma sala e vai atrás, mas percebe que não tinha ninguém ali. E do nada aparecem duas Marinas e a porta se fecha e agora começa o desespero, pois o pessoal está tentando abrir a porta e uma cortina cai no chão e ao invés de ele tentar correr, ele quer dar uma olhadinha e sai um bicho bizarro de lá e quase que ele dá uma falecida de leve. Agora seria o grande momento das revelações, pois todos vão na casa do pai deles e ele não quer falar nada, mas quando Olga mostra aquele pente, ele fica desesperado e diz que eles deveriam vender a casa do lago e o mais longe possível. E ele começa a contar o que aconteceu, pois quando eles eram pequenos, ele escutou alguém cantando no lago e foi hipnotizado, e a mãe dele se sacrificou para ele poder sair vivo e ele não sabia como resolver. Eles vão até a casa do lago para ver se encontram alguma coisa, e Roma estava sofrendo de desidratação, mesmo bebendo muita água, e Olga chama Elaia para encontrar alguma coisa, pois ele precisava mergulhar naquele lago, e duvido que eu iria sabendo que tem vários espíritos mequetrefes querendo me pegar. E lá embaixo ele encontra uma lápide e do nada começa a aparecer vários corpos tentando puxar e por pouco ele não dá uma falecida de leve. Na casa, a Marina vai pegar um pouco de água no poço, o problema é que estava saindo um som estranho e do nada a porta do armazém se abre, e como ela tem que fazer o papel de loira burra, ela vai dar uma olhada e dentro parecia um lugar de ritual, e do nada a mãe do Roma aparece falando algumas coisas no espelho, mas o bicho estava monstruoso, e ela sai correndo no desespero, e quando chega para falar com Roma, ele estava sentado na cadeira com uma cara esquisita, e do nada a cadeira dele começa a ser puxada, e algum espírito estava puxando para o porão, onde estava cheio de água, mas Lisa dá um bicudão e o salva. Elaia fechou a porta e eles ficam pensando por que a lápide dela estava na água, e antigamente se a pessoa se falecer, ela não poderia ser enterrada no cemitério, e com o tempo aquele lago foi crescendo, o que explicava a lápide lá de baixo. Marina vai cobrir o Roma e ele estava do lado, e do nada o lençol vai para cima dela, e eles percebem que se demorassem mais um pouco, acabariam falecendo um por um. Marina chega na cabana, pois ela faria o ritual para pedir que Roma seja liberto. Elaia fica do lado de fora e começa a pedir várias coisas no espelho, e sabemos que um figurante à toa do lado de fora não é normal, pois o espírito aparece e pergunta se ele a amava, e ele, como era gado, diz que sim. E do nada Roma levanta com os olhos vermelhos tipo crack e tenta abrir o porão, e vai pra cima da Olga, mas na hora Marina consegue fazer o ritual e descobre o que aconteceu anos atrás, pois Lisa estava ficando com um cara que prometeu se casar com ela, mas um certo dia descobriu que ele estava se casando, e faleceu o cara e depois se faleceu. Marina fica presa na cabana e Roma vai atrás e quebra a porta, mas quando entra está cheia de Marinas perguntando se ele a amava, mas ele consegue perceber qual era a verdadeira e o túmulo que estava debaixo da água acaba se quebrando, e todos acham que agora a maldição havia terminado, mas eles não sabiam que ainda faltava 23 minutos de filme e te garanto que isso não são créditos. Eles começam a se preparar para ir embora, mas Elaia começa a agir de forma estranha e vai na direção do porão cheio de água, e ele acaba sendo puxado e percebem que a maldição não acabou, pois ela tiraria todos que ele amava, e eles saem de carro pela floresta, mas começa a chover e o carro para de funcionar, e quando ele vai ver o que estava acontecendo, a porta se tranca e o carro começa a encher de água e por pouco daria muito ruim, então ele decide ir no lago para falar com o espírito mequetrefe e diz que a amava, mas o espírito fica bolado porque ele estava mentindo. Galera, o nome do filme deveria ser A Amante, o perigo vem do lago, porque essa é vingativa, e quando Marina acorda, ela estava no porão e Olga amarrou para fazer o ritual e levá-la ao invés do irmão. E galera, não dá nem para julgar. E o pai aparece dizendo que isso não adianta, pois a pessoa precisa se entregar de vontade própria. E o espírito aparece e o leva, e Olga consegue cortar o cabelo dela e percebe que aquilo a machucava, pois ali estava seu poder, mas também é puxada. Marina chega no lago e Roma estava desmaiado, e ela diz que queria ir no lugar dele, mas ela estava com a tesoura na mão e diz que a partir de agora seria chamada Nazaré, e pula na água e começa uma lutaria sinistra, e do nada ela volta e tudo estava terminado, ou não, pois ela pergunta se ele a amava, e nesse ponto da história ele já estava mais inteligente, e diz que sim e vai cortando o cabelo dela até ela ficar fraca, e se ele fosse barbeiro isso já teria terminado, e ela cai no lago e os espíritos a puxam. E no final ele consegue salvar Marina, que estava se afogando, e os dois vão pra casa como se nada tivesse acontecido. E galera, será que eu aviso a eles que a irmã, o pai e o amigo sumiram nessa brincadeira? É galera, esse foi o filme A Sereia, o Lago dos Falecidos. Então deixa o like, se inscreve se curtiu
vídeo esse filme de qualidade duvidosa. E eu tive que assistir esse filme em inglês, pois não sabia que dava pra colocar o áudio em português. Então enche de comentário porque deu trabalho. Agora vou nessa, então fui!